Vamos falar um pouquinho a respeito do... Por que tem mulheres que odeiam, não necessariamente MGTOW, odeiam e atacam MGTOW, mas não só MGTOW, assim, homens que podem nunca ter escutado falar a respeito, ou ter pesquisado a respeito, mas que seguem um estilo de vida. Por que elas odeiam esses caras e por que elas atacam esses caras? Na verdade, isso era uma consequência um tanto que inevitável, porque tu não pode ficar durante anos, ano após ano, década após década, piorando o contrato de casamento, né? Estragando o contrato social entre os sexos e colocando cada vez mais responsabilidade nas costas do homem, isentando a mulher de responsabilidades, condenando cada vez mais o homem pelas transgressões ou pelas supostas transgressões dele e inocentando as mulheres cada vez mais das transgressões e da também dos atos falhos dela. Então, imagina o seguinte, é que nem o Raging Gold Eagle falava, né? O casamento no último século, na última metade do século, é como se fosse um cargo numa empresa que cada ano que passa a tua jornada aumenta, os teus benefícios são cortados, o teu salário ou ele fica congelado, estagnado, ou ele é reduzido, e tu começa a receber cada vez mais responsabilidades, cada vez mais atribuições. Sem contar que começa a colocar um monte de política insuportável de RH para te ferrar, entende? Então, basicamente, isso que se tornou o casamento. Era inevitável que os homens fossem dar as costas para isso e começassem a arranjar outra coisa para fazer na vida deles. Independente de ser MGTOW ou não, saber a respeito, tem caras de outros grupos que também tomaram essa decisão e seguiram esse caminho. Mas, enfim, por que elas odeiam? Por que elas atacam esses homens? Ora, é muito simples quando tu para pensar no longo prazo. É porque basicamente o golpe delas foi descoberto. O golpe foi descoberto, compreende? E elas querem tentar silenciar quem descobriu esse golpe e está tentando alertar outros homens. Vamos lá, a gente pode pegar 3, 4 gerações atrás, mulher casava com 20 anos. De repente elas começaram a casar com 25. De repente elas começaram a casar com 30. Agora tem a aberração de quererem casar com 35, algumas até com 40 casando, achando que vão ter filho. Falando, não, eu quero ter 2, 3 filhos, eu tô com 40 anos e agora eu vou encontrar o homem perfeito, né? O gado de valor. Mas enfim, conforme isso foi passando, isso foi acontecendo, cada vez mais foram normalizando. Veja bem, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, uma mulher com 25 que não era casada já era considerada uma encalhada, já era considerada uma velha. Com o tempo, foram normalizando cada vez mais essa ideia que não, a mulher também pode se casar com a mesma idade que o homem se casa, se o homem pode ter valor quando ele é mais velho. Não, é normal a mulher ter filho mais tarde, não importa se vai ter problema de saúde, a mulher ou a criança ao tentar dar à luz, não importa se não vai nem conseguir engravidar. Isso foi normalizando cada vez mais. Não foi só mudança nas leis, foi mudança no comportamento. Então veja lá, tem 2 frontes atacando os homens. Primeiro é o fronte biológico, que o instinto e a biologia do homem tá falando. Porra, mas a mulherada quer casar cada vez mais tarde, elas não são mais tão jovens, não são mais tão atraentes ou férteis, entendeu? Por que eu vou querer pagar esse preço do casamento? Por que eu vou querer casar ou ter filhos com elas? E também tem a parte das leis. O cara que não é burro, ele pega e começa a pesquisar um pouco, ele não vai simplesmente assinando um contrato sem ler as entrelinhas. Então veja, era inevitável que isso fosse acontecer, que homens iam começar a dar as costas, só que o detalhe é o seguinte, né? Também tem outra coisa, né? Tem um termo que o Rollo Tomassi utiliza que é o betas in waiting. Isso eu lembro muito bem lá da época daquele seriado Friends, e tinha outros seriados na época, que tinha aqueles círculos de amigos na qual a mulher falava assim pro amigo Betão, né? Pro amigo beta orbiter dela, né? Ela falava, não, mas tipo, se eu tiver solteira com uns 30 anos e tu tiver solteiro também, vamos casar e vamos fazer filho. Compreende? Isso daí é um negócio tão forte que eu tenho conhecidos na minha vida pessoal que caíram nesse golpe. Compreende? A mulher lá com 18, 20 anos estava lá festando, namorando outros caras, e daí quando chegou próximo dos 30, arranjou um outro amigo do círculo, que era um betão, casou e fez filho com ele. Virou até dona de casa. Enfim, então veja só. É uma armadilha.
Era um golpe. O golpe, a armadilha, ele foi descoberto. Porque não foi só a parte legal. A parte legal querendo dominar os homens cada vez mais, como se fosse... Qual tipo de armadilha que eu... É como se fosse fechando uma gaiola em torno do homem. Certo? A gente não fala nem que o homem casado hoje em dia ele é um castrado, ele é... Ou domesticado. O cara tá enjaulado, o cara é um escravo. Então não teve a esfera legal e ainda teve a esfera cultural, a esfera social. Cada vez mais tentando enjaular os caras. Então, com ou sem MGTOW, isso seria inevitável. Tu tem que ver que o homem ele reage a incentivos, ele faz o cálculo na cabeça dele, ele vê se o negócio vale a pena ou não, e daí ele decide se vai fazer ou não. Conforme as mulheres foram cortando cada vez mais os benefícios e aumentando os riscos e as exigências e se dispondo a fazer cada vez menos e oferecer cada vez menos para o homem, inevitavelmente eles iam se afastar. Isso ia acontecer. O próprio Stardust ele falou isso anos atrás. E não só isso, eu lembro de um post do Barbarossa, também de anos atrás, que era de um fórum, coloca um fórum de uma década atrás, no qual tu tinha homens assim, os betões, que fizeram cursos de faculdade difíceis, que garantem um bom emprego, garantem um bom salário, e esses homens, eles já estavam decidindo naquela época o seguinte, que eles sabiam que durante a adolescência, ou começo dos 20 anos, eles não receberam atenção nenhuma de mulher. Muitas vezes até no final dos 20 anos deles. E daí eles estavam decidindo, quando eles estão lá com uns 30, 35, formado com bastante grana, não, agora eu vou arranjar uma mulher 10, 15 anos mais nova. E dane-se, esse vai ser meu parâmetro. Compreende? Então, como o Barbarossa falou naquela época, até mesmo os blue pills, tá? Os normies, os carinhas normais que acham que tá tudo de boa, até esses caras estão se adaptando. Até esses caras estão reconhecendo uma oferta que não é uma oferta boa e simplesmente dizendo não. E com isso as mulheres não contavam, as feministas não contavam com isso. Porque é lógico, né? A libido masculina ela é muito mais forte que a feminina e elas achavam que elas poderiam ficar alterando o contrato, tornando ele cada vez pior para o homem indefinidamente, e os homens nunca iam dizer não, porque elas acham que a perseguida delas é o presente de Deus na Terra, né? A perseguida adorada. Mas enfim... Por que elas odeiam e atacam MGTOWs e outros grupos aí masculinistas da menosfera? Por causa do seguinte, a gente está simplesmente acelerando o inevitável. É inevitável que os homens eles vão se adaptar a esses tempos modernos, eles vão começar a dizer não, cada vez uma quantidade maior, para uma oferta que não é boa. Só que o detalhe é que a gente está acelerando o processo. O incêndio já está ocorrendo, a gente está só jogando gasolina em cima do incêndio. Quando tu tá dizendo não para essa oferta atual, tu tá dizendo não para uma mulher oportunista e egoísta que resolveu deixar para só se comprometer com alguém depois dos 30, só pensando na provisão, só pensando no dinheiro, só pensando na utilidade que você traria à vida dela. E não só isso, né? Tem outros detalhes. Ela pode trair, pode pedir o divórcio, etc. Porém, quando tu vira as costas para essa proposta que não vale a pena e fica quieto e segue o teu caminho, tranquilo, não tem problema, tu só tá impedindo uma mulher no mercado de tentar dar esse grande golpe. Porque, né, nascimentos são 50% homens, 50% mulheres. Porém, a hora que tu começa a falar a respeito com outros homens, a hora que tu começa a alertar outros homens, aí é que o negócio é perigoso. Isso até é o que o Alan Roger Curie, que é um outro autor, ele fala. Ele chama isso da beta male revolution, a revolução dos betas. Porque antes da internet, cada homem só tinha as experiências individuais dele e ele não compartilhava com outros homens. E não tentava aprender com as experiências de outros homens. Enquanto as mulheres, elas sempre compartilharam essas experiências. Certo? A partir do momento que surgiu ambientes privados, anônimos, online, em que os homens podiam compartilhar as experiências deles, aí o processo começou a acelerar cada vez mais. E mais homens começaram a se adaptar. E mais homens começaram, mais importante, a aprender com as experiências de outros homens. Eu tenho no meu canal homens de 40 anos, 45, homens de 30, homens de 20, 25, homens de 15. Então compreende isso. Quando tu detecta esse golpe, esse péssimo negócio, que é o relacionamento de casamento, união estável com a mulher atualmente, e o fato que ela realmente está te vendo só como um provedorzão, como um utilitário, ela já deu os melhores anos da vida dela para outros homens.
E pra ti, ela tá reservando o caroço, compreende? Porque ela não tá nem aí pra ti, ela tá só pensando no que ela vai receber de ti, totalmente egoísta, totalmente utilitarista. Quando tu começa a falar a respeito disso e alertar outros homens, tu não tá só tirando a oportunidade de uma mulher tirar proveito de ti e dar esse golpe em ti. Tu tá tirando a oportunidade de outras mulheres poderem dar esse golpe em ti. Para cada homem que tu alerta a respeito desse golpe, tu tem menos uma mulher no mundo que vai ter aquele plano B, plano C, plano D de, se ela não conseguir o alfa que ela queria na vida dela, ela pode tentar arranjar um betão. Se os estudos dela não derem certo, ou não conseguir passar num concurso, ela pode tentar arranjar um betão. Compreende? Se a carreira dela não der certo, ela pode tentar arranjar um betão. Quer dizer, sempre tinha aquele beta em waiting, aquele beta sedento, com uma autoestima de lixo, que estava lá esperando para pegar alguma mulher rodada, com 30, 35, e ele ia se considerar o cara mais sortudo do mundo por causa disso. Nossa, agora eu estou com essa mulher que era uma nota 8, nota 9 quando era jovem, e agora ela tá comigo, ela tá terminando comigo, então eu sou o vencedor. Não, cara, tu não é, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí que tá o detalhe. Por exemplo, imagina o meu canal, outros canais aí, até mesmo autores que escreveram livros. Por isso que elas atacam tanto os caras que dizem não para esse golpe, que dizem não para esse acordo. Porque basicamente a gente está quebrando o golpe delas, está quebrando o esquema delas. A gente está quebrando aquela última oportunidade, aquele último porto seguro que elas podem ter, caso tudo dê errado. E é daí que vem o desespero. Daí que vem esse ataque voraz e violento. Porque tu não está só se salvando, tu está salvando outros homens. Isso é uma parte que eu já falei em alguns outros vídeos, que é o seguinte. É muito engraçado, porque quando um homem aprende algo, ele tenta compartilhar com os outros homens. Ele tenta ajudar os outros homens. A mulher não. Porque a diferença do homem é o seguinte, ele reconhece os erros dele e assume responsabilidade pelos atos e pelas decisões dele. Nós temos muitos homens aqui que tomaram divórcio, que se relacionaram com mulheres tóxicas, que acabaram engravidando uma aleatória e hoje em dia tem filhos por aí que eles não têm direito à guarda dos filhos. E daí eles começam a alertar outros homens para tomar cuidado, para não fazer a mesma coisa que ele faz. Em contrapartida, eu lembro até hoje de um artigo que era dessas mulheres da Europa que estão com 50, 60 anos, terminando a vida sozinhas, sem marido e sem filhos, e elas ficavam mentindo para si mesmas e mentindo para os outros que elas estavam felizes com a situação atual delas. Veja bem, elas não assumem responsabilidade pelas decisões e pelos atos delas, e elas não alertam as outras mulheres para não cometerem os mesmos erros que elas cometeram. É por isso que eu já disse há muito tempo atrás, o aprendizado das mulheres não vai acontecer por conscientização, por conversa. É por isso que o movimento do direito dos homens fracassou. Se o homem aprende só por mal, na base da surra, a mulher é pior ainda. Eu já disse algumas vezes, o negócio só vai mudar a hora que a gente tiver uma quantidade bem grande de mulher encalhada na tua sociedade, o negócio ficar realmente visível, e daí as mulheres mais jovens olharem e pensarem, ok, eu não quero terminar com ela, que nem essa mulher. Então o que eu vou ter que fazer? E daí, não só elas vão ter que parar de aplicar esse golpe que foi descoberto, como elas vão ter que começar a oferecer alguma coisa para o homem. Alguma coisa além do sexo. Porque se você se comporta como um boneco sexual, né, como um objeto sexual, não se admire quando os outros começarem a te tratar como um objeto sexual. Mas enfim, a razão desse ataque, a razão pela qual elas odeiam tanto masculinistas e tal e etc., e porque elas atacam, é medo. É que nem aquela frase lá do Guerra nas Estrelas, né? Que o medo leva pro ódio, leva pra raiva, leva pro lado negro da força. E aí que tá o detalhe, cara. Basicamente, se tu parar pra pensar, tem muita situação aí que são realmente criaturas miseráveis, entendeu? E criaturas miseráveis, elas merecem terminar a vida sozinho. A gente não tem que dar o direito a essas pessoas de destruir a vida de outras pessoas, especialmente de homens e talvez até de filhos de homens. Deixa essas pessoas se destruírem sozinhas.